O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, na oitava de Nossa Senhora da Assunção, na oitava da Assunção de Nossa Senhora, nós celebramos a coroação da Virgem Maria. No dia 15, e no caso para nós aqui no Brasil, no domingo depois do dia 15 de agosto deste mês, nós celebramos a Virgem Maria elevada aos céus em corpo e alma. E hoje então, no dia 15, o 4º mistério do terço, e hoje o 5º mistério do terço, quer dizer, o 5º mistério glorioso do Santo Terço. Pois bem, meus irmãos, a Virgem Maria, nós quando rezamos aqui a Quaresma de São Miguel, uma das invocações que nós fazemos a São Miguel é cheio da glória de Deus. Nós olhamos para São Miguel e dizemos que ele é cheio da glória de Deus. Por quê? Porque ele amou muito a Deus. Isso é quando Deus nos concede a sua graça e nós o amamos, este amor respondido, esta graça respondida, eu respondo à graça de Deus com amor. Este amor no céu se torna glória. Eu me torno glorioso por aquilo que eu amei, pelo tanto que eu amei. Pois bem, a Virgem Maria, aqui no Evangelho de hoje, nós ouvimos que o anjo se apresenta a ela e diz: Alegra-te, cheia de graça. A Virgem Maria, ela foi cumulada com a graça de Deus, de modo que ela amou a Deus neste mundo com toda a perfeição, com toda a plenitude, e ela amou a Deus mais do que todos aqueles que a Deus amaram. E é por isso que hoje ela é coroada como rainha de todas as criaturas. Por quê? Porque ela amou mais do que todas as criaturas. E nunca será muito dizer, não é que ela amou a Deus mais
do que São Miguel Arcanjo. Não é que ela amou a Deus mais do que Santo Inácio de Antioquia, mártir. Não é que ela amou mais a Deus do que São José. Ela amou mais do que todos esses juntos. Se nós pegássemos e colocássemos num prato de uma balança todos os anjos de Deus, miríades de miríades, é algo que quando nós paramos para pensar, nós nos admiramos, nós nos espantamos e não compreendemos como é que Deus pôde fazer uma criatura tão perfeita, tão excelsa, tão sublime. Pois bem, se nós colocássemos no prato da balança todos os anjos que existem, miríades de miríades, não apenas os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, não apenas Miguel, a quem dizemos cheio da graça de Deus, mas nós colocássemos todos os serafins, querubins, tronos, potestades, dominações, todos os anjos, todos colocássemos num prato da balança. Se nós colocássemos todas as virgens que amaram a Deus com todo o seu coração, nós colocássemos Santa Teresinha do Menino Jesus, se nós colocássemos Santa Gema Galgani, se nós colocássemos Santa Faustina Kowalska, se nós colocássemos Santa Teresa d'Ávila, se nós colocássemos todas as santas casadas, todas as santas viúvas, se nós colocássemos todos os santos, São Luís Gonzaga, todos os santos sacerdotes, né? São Luís Gonzaga, São Francisco de Assis e outros santos, e os santos sacerdotes, São Padre Pio, São João Bosco, São João Maria Vianney, Santo Antônio. Se nós colocássemos todos os santos e os santos que vão ainda existir, se nós colocássemos todos aqueles que por amor a Cristo deram a sua vida, derramaram o seu sangue, foram queimados vivos, foram comidos pelas feras, e nós colocássemos todos esses num prato da balança, e colocássemos no outro prato da balança a Virgem Maria, o seu amor pesaria infinitamente mais. Diante disso, nós católicos, o coração santo se admira e louva a Deus pela obra-prima das suas mãos. Nós louvamos a Deus e agradecemos por uma criatura tão perfeita e por ter amado tanto a Deus. Pois bem, como ela tanto amou assim, quando ela é elevada aos céus, em corpo e alma, ela recebe uma glória infinitamente maior do que todos os santos, do que todos aqueles que estão no céu, porque o tamanho, vamos usar aqui uma linguagem humana, o tamanho da nossa glória será proporcional ao amor que há aqui na terra. Então, com a graça de Deus, vamos lá, eu me esforçando e vocês rezando também, com a graça de Deus, o Padre Overlan vai entrar no céu, com a graça de Deus, e vai ser uma tampinha de Coca-Cola, propaganda, uma tampinha de Coca-Cola cheia da graça de Deus, e feliz, como tampinha feliz, porque está pleno, transbordante da graça de Deus. Mas quando ele olha para Padre Pio, é um silo, sabe aqueles silos que colocam grãos, trigo, soja? O Padre Pio é um silo cheio da graça de Deus. Só que eu, como tampinha, não posso receber mais, então eu estou feliz, e como estou no céu, como não tem inveja nem ciúme, lá não tem pecado,
não tem nada de inveja, eu estou felicíssimo por Padre Pio ter amado tanto a Deus e ser um silo cheio da graça de Deus. Mas quando eu olho para a Virgem Maria, o Padre Pio, que era um silo, comparado a ela, virou um grão de areia que mal se consegue enxergar. Entende? A grandeza da glória. Eu glorificado no céu, a tampinha de Coca-Cola. O Padre Pio, um silo de glória. E a Virgem Maria, um Empire State Building, um World Trade Center, um prédio imenso, desproporcional ao silo, porque dela, do alto dela, olhando, se nós fôssemos usar uma imagem, o Padre Pio seria um grão de areia de glória. Então aqui, meus santos, ela é a rainha de toda a criação, ela é a rainha de todas as criaturas e ela é a nossa mãe. Aqui está a alegria nossa, essa mulher tão grande, ó mulher tão forte, ó invicta Judite, nós rezamos, nós cantamos no ofício de Nossa Senhora, ela é a nossa mãe, ela é a onipotência suplicante, ela é aquela que está sentada à direita de Deus. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Ela é sentada do lado de Deus. E não me digam aqueles, não, mas isso não é bíblico, essa história de chamar Nossa Senhora de rainha. Como? Na dinastia de Davi. Vocês sabem que depois que Davi morreu, os reinos foram divididos, existiam as 12 tribos de Davi, houve a separação, a cisão, e no reino do norte ficaram 11 tribos, e com o reino do sul apenas uma tribo, a casa de Davi. De modo que, fiel à dinastia davídica, ficou apenas a casa de Judá. E as 11 tribos, biblicamente, sempre é chamado de Israel. Pois bem, nas dinastias de Israel, vocês vão encontrar lá os reis, quando vocês pegam a Sagrada Escritura, a descendência dos reis. Mas quando vocês olham a casa de Davi, é sempre o rei e a rainha mãe. O rei e a rainha mãe. Por quê? Porque os reis se casavam com várias mulheres. Então, qual delas seria a rainha? A primeira? A última? Aquela que ele mais amou? Então, para não haver essa dificuldade, a rainha é a mãe, a rainha mãe, né? A rainha será a mãe do rei. Não será nenhuma das suas esposas ou concubinas. Então, já em Israel, de modo que está lá na Sagrada Escritura, quando o rei Salomão é entronizado, a sua mãe, Betsabé, entra, é colocada uma cadeira ao lado da cadeira do rei Salomão, seu filho, ela se senta, ele lhe faz uma profunda reverência, porque ela é a Gebirá, a rainha mãe. Então essa realidade já estava presente, de modo que quando o anjo Gabriel se apresentou à Virgem Maria e disse que ela seria mãe de um filho que seria rei, que seria santo, que se sentaria no trono de Davi e o reino dele não teria fim, ela imediatamente compreendeu que ela seria a mãe do rei, a rainha mãe. Mas ela responde com toda a humildade: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim como disseste, conforme a tua palavra. Meus irmãos, hoje então é um dia de grande alegria, mas é ao mesmo tempo um dia de imitação. Se nós
hoje tomássemos uma virtude a ser imitada, nós deveríamos imitar, nós poderíamos tomar outras, mas a humildade, aquela que esmaga o diabo e que afasta o diabo de nós, porque ele não suporta a humildade. E a humildade que nos abre a todas as graças, porque quando somos humildes, Deus pode derramar abundantemente, pode ser pródigo em nos conceder graças, porque não vai nos causar o envaidecimento. Às vezes Deus retém a sua mão benfazeja, porque nós não estamos preparados para receber as suas graças. Nos envaideceremos, nós nos tornaremos orgulhosos, soberbos, e Deus deixa de nos conceder as graças. Mas quando nós somos humildes, Deus pode derramar abundantemente, porque nós sempre saberemos que nós somos, tudo o que temos e o que somos, de Deus recebemos. Tudo o que temos está referido a Deus. Por isso que a Virgem Maria, tão grandiosa, como no início da homilia que eu apresentei, ela diante de Deus é a serva humilde, e ela é a nossa mãe, que nos ajuda, que nos acolhe, que por nós intercede, que se ocupa com as nossas necessidades. Não obstante a sua grandeza, ela se ocupa de nós, na nossa baixeza, na nossa pequenez. É por isso que nós, hoje, talvez a oração mais cara, mais adequada a nós fazermos hoje, com um pouco mais de frequência que fazemos normalmente, seja a Salve Rainha. Nós rezar hoje, em que ela é coroada, nós rezamos: Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, a advogada nossa. E suplicamos a ela que tenha misericórdia de nós e que volte para nós o seu olhar de ternura, que ela interceda por nós. Essa oração, ela foi composta por um monge, Hermano Contracto, nasceu no início do século XII, ele tinha raquitismo, então uma doença que faz com que você tenha um desenvolvimento ósseo menor do que o esperado, deformidades ósseas, normalmente as pernas são tortas, arqueadas, a coluna ela é torta, a pessoa é corcunda, sente muitas dores, e este monge em 1050 compôs essa oração, que se tornou querida, mas pouco conhecida. Foi somente um século depois, quando ela foi popularizada por São Bernardo, que lhe acrescenta: ó clemente, no final dela, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Quer dizer, hoje, meus santos, então, nós queremos, como filhos de Nossa Senhora, nós queremos nos curvar diante dela, com humildade, e pedir a ela que nos faça humildes, para que nós possamos amar a Deus e amar muito, para que não porque queiramos ser grandes, mas porque queremos amar muito, nós peçamos a ela que nos ajude a amar esquecendo-nos de nós mesmos. Não há, meus santos, um caminho neste mundo para crescer no amor que não seja na renúncia de si mesmo, no abraçar o sofrimento. Não há como não passar por um vale de lágrimas, de penitência. Por quê? Porque nós, depois do pecado original,
tornamo-nos comumente, infelizmente, habitualmente, tendenciosos ao egoísmo. Somos mais facilmente egoístas que despojados, dados, abnegados de nós mesmos. Então, pedir a Nossa Senhora essa graça para que sejamos verdadeiros filhos dela, para que ela possa nos conceder mais graças. Quantas graças Deus tem a nos conceder, e Deus tem a nos conceder pelas mãos da nossa mãe, mas nós, porque tão soberbos, ainda tão voltados para nós mesmos, não podemos ainda receber, não podemos ainda progredir. Por quê? Porque se com este coração vaidoso e egoísta continuarmos, o progresso espiritual nos fará mais parecidos com Lúcifer do que com Miguel, pequenininho, mas que reconheceu a grandeza de Deus, do que com a Virgem Maria, que não obstante tão cumulada pela graça de Deus e reconhecida pelo anjo que disse Ave, plena, repleta, transbordante de graça. A expressão grega significa isso. Não obstante então aquele grande elogio que o anjo faz, que o arcanjo Gabriel faz a ela, ela diz: eis aqui a serva do Senhor. E quando se encontra com Isabel, ela vai dizer: o Senhor olhou para a pequenez da sua serva, o Senhor olhou para o meu nada. Peçamos, meus santos, peçamos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a graça de crescer na humildade, de crescer no amor, para que possamos receber tantas outras graças que Deus quer nos conceder já aqui neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.